Ao ver fotos minhas pequena, na infância, eu não era obesa, eu era uma criança normal. Porém, eu tinha muito problema respiratório, não queria me alimentar. Então, minha mãe começou a fazer aquelas vitaminas caseiras, né, para estimular a alimentação. E isso foi como uma bomba, na verdade, né? Eu comecei a comer compulsivamente e escondido. Às vezes a minha mãe, ela inibia, falava, não, você não vai comer porque você já comeu. Só que eu ia lá, escondida e comia. Então, eu vi que a minha mãe, ela queria me ajudar de uma forma, só que ela acabou prejudicando, né, totalmente o meu biotipo. Eu comecei a comer compulsivamente. E depois de 4 a 5 anos, eu vi que as fotos que eu já comecei a ver da pré-escola, do Fundamental 1, eu sempre gordinha. Então, dali foi onde não teve como voltar. Por mais regime que eu fizesse, por mais remédio que eu tomasse, para melhorar ou parar de comer, eu ficava um tempo sem comer. Porém, depois eu comia compulsivamente. Eu fiz antes, que é um preparatório. O convênio exige que você faça um preparatório de 6 meses com um nutricionista, com um psicólogo, palestras, o que você tem que assistir. Mas tem muita gente que não consegue. Tem que ficar com um psicólogo por um bom tempo, porque realmente é muito difícil. Tipo, a cabeça mudar, né? Porque é um hábito que você tem de comer, você vai querer comer, tipo, você não aguenta, é líquido, quando põe comida, você vai encher o prato, você vai comer, se você comer demais, você pode até morrer, dependendo do que você ingerir. Porque entope, estoura os pontos e você acaba estourando tudo, morrendo. Mas, graças a Deus, eu não precisei de psicólogo pós-cirurgia. Graças a Deus, eu consegui tocar o barco sem nenhum problema. Me arrependo de não ter feito antes. Deveria ter feito antes. Eu ia aos médicos, não, a senhora ainda não é o caso, imagina, 90 quilos. Não, tem que fazer educação alimentar, vamos encaminhar para o nutricionista. Mas é complicado, é muito complicado. Você consegue segurar uns meses, depois você se solta, engorda tudo de novo. É complicado, eu me arrependo de não ter feito antes. 107 quilos. Eu cheguei a 116 quilos. Eu cheguei a 132. 160 quilos. Eu comia e almoçava. Eu jantava e comia. Então era compulsivo. Hoje vende-se as vitaminas para estimular o apetite. Só que a minha mãe, o que ela fazia? Ela pegava essa vitamina e colocava outras substâncias para estimular mais ainda o apetite. Eu perdi o controle, eu comia demais, eu emendava todas as refeições, eu nunca gostei de comer carne, então eu comia muita massa, eu comia muito doce, eu comia direto, eu saía da mesa sempre com fome. Eu comia muito rápido, comia o tempo inteiro. Eu almoçava, depois de 1 hora eu estava comendo de novo, e eu ia emendando assim até a hora em que eu ficava acordada, até meia-noite, 1 da manhã eu comia. Às vezes eu falava, eu não vou ficar aqui para não ficar chorando. Vou sair. Eu já saía com o pensamento no que eu ia comer. Eu não saía pensando aonde eu iria. Eu vou ao shopping? Vou. Vou comer. O quê? Já ia pensando no caminho. O que eu vou comer? Então eu não tinha assim um pensamento de sair para desestressar. Eu vou num parque para sentar na grama e pensar na vida. Não. Eu ia no parque para comer. Então eu não tinha outro pensamento a não ser a ingestão de alimento. Não, sempre fui gordinho, desde que eu me lembro que eu nasci, sempre fui cheinho. E nunca me incomodei. Teve uma época que eu fiz academia, que até emagreci, fiquei com 92 quilos e tal, mas fase de academia, de esporte que eu praticava pela escola, mas, sempre fui gordinho, sempre me amei gordinho. Assim, eu sempre fui cheinha, sempre fui assim, gordinha, digamos assim, né? E com o passar do tempo, eu fui engordando mais, fui me sentindo assim mais cansada, né? E a ponto de eu ter que tomar algumas atitudes assim para melhorar, né? Mas assim, o problema maior mesmo é que eu acho que assim, eu não me sentia bem com o meu corpo, com a minha aparência, né? Nunca gostei do que eu via. Sempre, quando eu achava que eu estava magra, na verdade, acho que era
a minha mente me enganando para que eu não comesse mais. Só que eu nunca gostei do que eu via. Tanto que eu não tenho muitas fotos da minha época de gorda. A não ser assim, quando alguém me pegava e tirava foto. Aí eu tenho as fotos. Mas falar, não, a Vânia parou para tirar uma foto de gordo. Não, porque eu não gostava. E quando uma pessoa chegava e falava, nossa, você tá... Daí já era motivo de eu cair e começar a comer de novo. Então, eu cheguei com remédios a pesar 68 quilos. Só que, depois que você para de tomar, tem aquele efeito sanfona. Engordei o dobro. Né? E chegou uma hora que eu vi que não tinha mais o que fazer. Então, vamos comer. Porque eu via que emagrecer ia ser mais difícil. Então, vamos comer porque estamos aqui para comer. Eu nasci gordinha, eu era um bebê gordo. Depois eu fui assim uma criança normal. Aos 8 anos eu cheguei a pesar 45 quilos, engordei muito. Depois eu tive assim o pico do crescimento, emagreci. E depois que eu parei de crescer, aí eu tive que controlar o peso a vida inteira, sempre tomando remédio de regime, sempre tomando moderador de apetite. Quando eu ficava triste, comia. Quando eu não tinha dinheiro, eu comia. Quando eu estava feliz, eu comia. Então eu comia o tempo todo. E não era assim algo pouco. Ah, eu vou comer 3 bolachas recheadas, vai me satisfazer. Não, eu comia 2 pacotes. Vou comer uma fatia de pizza. Não, eu comia 3, 4 ou uma inteira. Vou tomar um copo de Coca-Cola. Não, eu tomava 2 litros. Então eu comia demais. Eu descontava tudo na comida. Qualquer problema era jogado na comida. E a minha pressão subiu muito, assim, com 40 anos de idade eu tinha mais de 20 de pressão. Ia para o hospital, ficava lá tomando soro, né? E também eu comecei a ter diabetes. O médico falou, olha, você já está diabética. E foi até por isso que o convênio autorizou eu fazer uma cirurgia, tudo, né? Olha, eu já tinha um sério comprometimento com pressão muito alta, chegou a 27/19. E muito problema de coluna, porque eu tenho artrose e o excesso de peso faz você ficar muito mais pesada, obviamente, né? E acabou com os meus joelhos e com a coluna lombar. Eu não conseguia mais subir a rua, subir escada, dar aula, falar 45 minutos era um tormento, 3 hérnias de disco, quando inflamava, não andava. Então eu vi que o negócio ficou feio mesmo quando eu cheguei a esse peso. Nem pressão, minha mãe sempre, né, porque ela é diabética, nunca. Tanto é que eu fiz com 45 anos. Fiz totalmente por saúde. Do resto, se eu não tivesse mal de saúde, não faria, continuaria gordo. Em algum momento você se arrependeu de ter feito a cirurgia? Não, porque minha pressão já estava 18/10. Aí já era uma questão de saúde mesmo. Ou eu faria ou eu poderia infartar. Mulher é vaidosa, e eu mais ainda. Sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de usar roupas diferentes, roupas da moda. Só que não me servia. Então eu ia numa loja, experimentava tudo e não entrava, não me servia, não ficava bem, eu ficava muito apertada. Aí eu tinha que procurar costureira, mandava fazer tudo na costureira. Eu até estava acostumada com isso, mas com o passar do tempo, foi ficando mais complicado. Eu vinha minhas amigas usando roupas bonitas, eu não. Por exemplo, uma calça jeans, eu não podia usar, porque a costureira não sabia fazer calça jeans, não tinha como. Se fosse hoje, ia ser pior, porque hoje nem a gente acha costureira mais para fazer roupa, né? Como sempre, né? A mulher se arruma para a mulher. Então, quando eu vi assim que apareceu mais estria, nossa, minha coxa está do tamanho da minha cabeça, meu braço está do tamanho da minha coxa, então isso me descontentava. Era só blusa de manga, às vezes até mesmo no calor era blusa de frio, para disfarçar aqueles pneus enormes que eu tinha, calça apertada jamais, sempre folgada. Então, era um descontentamento assim constante. Tudo era triste. Estria nas pernas. Vamos na praia? O que eu vou fazer na praia? Então, era um descontentamento constante. Tranquilo, comia o que eu queria, o que eu tinha vontade, o quanto eu queria, do jeito que eu queria, não tinha restrição nenhuma. Se eu tinha vontade de comer, eu comia, se eu não quisesse comer, eu não comia
Não tinha essa, vou comer 2 pedaços porque eu tô muito gordo. Eu comia 10 e tô nem aí. Eu sentia fome o tempo todo, né? Eu comia o tempo todo. O bolso do avental era cheio de bala, doce, bombom. Então, a necessidade de estar comendo era constante. Chiclete o tempo todo. Que, na verdade, nós temos que controlar a nossa mente, que nós não precisamos daquele alimento. Hoje eu vejo isso. Que eu não preciso estar comendo constantemente. Tenho que comer nos horários certos. Mas antes não. A minha bolsa tinha bolacha, tinha doce, tinha pirulito, chiclete, tudo que era tipo. Então, eu tinha que estar comendo constantemente. Mesmo sem fome. Aí eu acabei de almoçar um prato grande, eu tinha que ter o doce ali do lado, o suco, o refrigerante para beber junto. Então, eu tinha que estar comendo o tempo todo. Eu não me sentia bem. É assim, toda mulher quer ser bonita, quer ser assim, atraente. Eu via as minhas amigas magras, eu não me sentia bem comigo mesma, não. Nunca cheguei a me cortar, né? Igual eu já vi pessoas com outro distúrbio alimentar fazer. Mas eu já fiquei 3, 4 dias sem me alimentar, achando que aquilo ia fazer eu perder peso rápido. Só que não é assim que funciona, né? Já fiquei 4 dias só bebendo água. Vamos fazer a dieta da maçã. Já fiquei 1 semana comendo maçã. Então, eu já me puni dessa forma. Em parar de comer, mas de me agredir, não. É assim, eu fazia dieta, todas as dietas assim que você pode imaginar. Então, dieta da banana, comia só banana. Dietas assim, proteína. Então, teve vezes, por exemplo, assim, que teve um dia que eu passei o dia comendo presunto. Comia só presunto. Aí emagrecia um pouco, mas depois engordava tudo de novo, né? Não, eu sempre gostei de comer. Só que, tipo assim, você come o que você tá com vontade, né? Não encher o prato e vou comer e sobrar. Não era assim. Eu comia o que eu tinha vontade. Quando eu via que também não aguentava mais, eu não comia. Não era, né? Você enche o prato e come e deixa no prato sobrando. Aí você exagera no que come. Eu tive uma amiga na faculdade que, assim, por ela ser obesa também, eu acredito que ela me influenciou muito. Que nós fugíamos da aula, muitas vezes, quando nós não gostávamos da aula na faculdade, fugíamos para comer. E nós comíamos. Aquelas porções de batata que vende, geralmente, toda faculdade tem. Não era uma, eram 3. Nós juntávamos, fazia aquele prato enorme, comíamos. Tá satisfeita? Não, vamos comer pastel. Então, isso influencia muito. Tanto que hoje, meu namorado, ele é gordinho. Porém, ele já mudou os hábitos. Devido a eu não acompanhar mais o que nós comíamos antes. Então, a companhia influencia muito. Às vezes, ela chegava com os doces. Olha, que eu trouxe pra você. E nós comíamos juntos. Então, a companhia influencia muito. Não. Houve as 3 coisas, né? Porque eu não percebia que eu comia tanto. Eu achava que eu comia muito menos do que eu comia antes e minha família já não aguentava mais me ver comendo tanto. Eu chegava a comer uma pizza inteira grande sozinha. Não de uma vez, mas assim, ao longo de 3, 4 horas eu ia comendo. Mas eu acho que em primeiro lugar foi a saúde. Depois que eu tive uma crise de pressão alta e eu quase morri, eu falei, não, agora não dá mais. Então, assim, sério comprometimento com pressão altíssima, já problemas de coluna, tive que operar coluna e joelho, estavam destruídos por causa do excesso de peso. Estética também é chato, porque você não encontra roupa, você não acha que você quer, nada te cai bem, você não se sente bem, a família também pressionando, porque eu já estava apresentando vários problemas de saúde devido à obesidade. E eu estava com pressão alta, com diabetes, começo de diabetes, por isso que o convênio autorizou, senão não autorizava. Na realidade não foi por estética, por beleza. Eu fiz realmente por causa de saúde, porque eu já estava numa fase bem crítica. Tipo, pressão, essas coisas. Se eu tivesse bem, eu não faria. Continuar gordinho, eu sempre gostei, nunca me incomodei de ser gordinho. Mas eu precisei fazer mais por causa da saúde mesmo. Eu comecei a ter um refluxo, né? Que aquela baba, ela vinha na minha boca e deixava minha boca amarga. Isso me deixou preocupada. Porque uma vez o médico disse que eu tinha nódulos no fígado. Aí eu fui procurar um cirurgião gástrico, mas não com o intuito de fazer a cirurgia, para resolver esse problema. Isso foi com que idade? Eu estava com de 36 para 37 anos.
de 35 para 36. Aí ele falou que realmente eu estava com uma hérnia de hiato, né, que é uma hérnia que nasce no final do esôfago, e que estaria causando vários problemas, inclusive essa volta do líquido do estômago que estava chegando até a minha boca. Que era para procurar um especialista gástrico, que ele só estava responsável por cirurgia. Aí eu cogitei a ideia, eu falei, mas não é caso de cirurgia do problema da hérnia de hiato? Aí ele falou assim, também, mas você poderia fazer uma redução de estômago, porque já resolveria um monte de problema. Sem contar que eu chegava a ter casos de problemas na hérnia de disco que eu não conseguia levantar, não conseguia andar. Para dar aula, geralmente as escolas tudo escada, então ficava mais difícil. E procurando também o ortopedista, ele falou que o meu peso estava causando aquele problema todo. Então eu já estava com 3 problemas: coluna, problema do estômago e o problema da obesidade. Conversando com o médico cirurgião da obesidade, ele falou que seria interessante fazer a cirurgia da redução de estômago, porque iria aliviar os outros problemas. E depois disso, eu percebi que eu não tenho mais problema gástrico e nem de coluna. Com uma cirurgia eu resolvi 3 problemas. Foi muito rápida. Assim, o problema é, nos primeiros 30 dias você fica só com dieta líquida. Quando eles te liberam para comer, a minha primeira garfada foi muito rápida e eu tive o meu primeiro entalo, né? Aí você sente um mal-estar assim, grande, e você é obrigada a vomitar. Porque às vezes a comida não desce, né? Se você esperar descer, você vai ficar uns 15 minutos lá passando muito mal. Mas tirando isso, você tem que aprender a comer devagar, mastigar muito bem os alimentos. A minha única dificuldade é com carne. Eu costumo entalar muito quando eu como carne. É um problema, mas você tem que comer bastante carne. É difícil, é um aprendizado, né? A gente podia comer assim, no máximo, 60 ml, no começo só líquido, depois eu podia comer a comida pastosa, assim, batia no liquidificador, um caldo de carne, assim, com uma cenoura, por exemplo, né? E tinha, esses 60 ml eu tinha que comer bem devagar, assim, era bem de pouquinho mesmo. Às vezes, assim, demorava meia hora, 40 minutos, eu ia assim, colherada por colherada, comendo, bem devagar. No começo, depois da cirurgia, que eu vi que demorava, assim, para se ter o resultado, não é que você quer operar e já quer amanhã amanhecer com o corpo perfeito. Não é assim que funciona, né? Tem todo um processo da alimentação. Você fica um mês na dieta líquida, que ele estava acostumado a comer a cada 5 minutos. Então você ficar um mês sem poder mastigar. Então aquilo para mim foi o ponto principal para mostrar que eu me arrependi de fazer a cirurgia, né? Só que depois você vai vendo, com o passar do tempo, você vai se reeducando, o que você pode e o que você não pode comer. Você vai aprendendo a mastigar, coisa que eu não sabia, né? Então você vai vendo que tem resultados. Você consegue andar, você consegue fazer uma caminhada, você consegue ficar 1 hora na bicicleta, coisa que eu não conseguia antes. Então, no começo, há um arrependimento, mas depois você vai vendo que é recompensado. É engraçado, comigo foi engraçado, porque eu não tenho vontade de comer. E o meu problema maior também não era tanto a comida. Eu comia bem, mas nada exageradamente por muita porcaria. O meu problema realmente era o refrigerante, que eu tomava muita Coca-Cola, 4 litros de Coca por dia, o dia inteiro eu tomava Coca, café, almoço, janta, à noite. Então o meu problema maior também era Coca-Cola. E doce eu não comia muito mesmo, só comida mesmo, mas comia bem também. Mas é tranquilo, porque a partir do momento que você vai fazer um tipo de cirurgia desse, você tem que saber que vai mudar. Porque você não consegue comer. É ponto pacífico. Não tem o que fazer. Você deve comparecer periodicamente ao check-up no médico. Você não pode abandonar, você faz a cirurgia e nunca mais aparece lá. Você vai precisar de exames periódicos para controlar a tua carência vitamínica. Você vai ter que maneirar muito na bebida alcoólica.
O cigarro, eu como nunca fumei, também nunca bebi muito, para isso não foi problema, né? Você tem que controlar a quantidade, porque existem pessoas que voltam a engordar tudo de novo, voltam a comer muito. Algumas pessoas comem assim o que é fácil, o que não entala, como leite condensado, tomam latas e mais latas de leite condensado. Então você é avisado de tudo isso, que você tem uma doença, a obesidade é uma doença, e que ela não foi extirpada, ela não acabou em você. Ela está lá, você vai ter que se controlar muito depois da cirurgia. Antes da cirurgia, né, nós passamos por 12 sessões com psicólogos, tem que assinar o termo, senão o médico não faz a cirurgia, né, ele fala direitinho, psicólogos e nutricionistas. Nós ficamos uma semana antes da cirurgia na dieta líquida, para nós termos noção do que é depois da cirurgia, né, eles conversando bastante, mostrando vídeos, falando o que vai ser a vida pós-gastro, né? O que pode e o que não pode fazer. E é muito importante esse acompanhamento. Hoje eu faço a cada 6 meses, eu tenho que passar por todos os médicos. Cirurgião, aí ele pede uma bateria de exames, nutricionista a cada 3 meses, psicólogo também a cada 6 meses, para saber como que é. Porque a pessoa que sempre foi gorda, quando ela se vê num corpo magro, ela não se reconhece. Eu ainda chego nas lojas e peço roupa gorda. Falo, olha, me dá uma roupa GG. Ah, é presente? Não, é pra mim. Não, não é pra você. Eu chego no restaurante, eu encho o prato. Só que depois eu lembro, caramba, eu não como isso. Não cabe. Ah, mas se você forçar, cabe? Se você forçar, você vai sentir dor. Aí você vai lembrar da aula lá. Você tem a mente gorda, porém o seu corpo não é mais. Então, mente, coloca no seu prato o que cabe no seu estômago. Então você acaba lembrando de tudo que os profissionais falaram. Quer dizer, entre aspas, né, uma cirurgia praticamente cabeça, né? Que na realidade o teu médico tira um pedaço do estômago. O resto é com você, é cabeça, você se adaptar ao novo sistema, né? Comer pouco. Apesar que com a cirurgia você não tem fome, não dá fome. Às vezes eu não tenho nem vontade de comer, porque você perde um pouco o prazer de comer. Mas é mais cabeça mesmo, porque você não come mais com o estômago, você come com a cabeça, né? Então você tem que se readaptar. Mas é tranquilo, não é difícil não. Então, depois da cirurgia, o médico me disse para passar por uma equipe multidisciplinar, né? Mas na época, 11 anos atrás, saía mais ou menos uns R$300 por mês. Era muito pra gente. Foi uma época que meu marido estava numa fase difícil de trabalho, a gente tem uma loja, essa loja não ia bem, então eu não pude fazer o tratamento. No ano passado eu tentei começar a fazer, mas aí eu já não consegui resultado, porque passou muito tempo, né? Eu percebo que agora eu salivo mais. A vontade de comer pode até ser, porém eu já sei o que me faz mal e o que me faz bem. Hoje eu já como de tudo, eu tenho uma vida normal. Só que eu gostava muito de queijo. Hoje se eu como muito queijo me faz mal. Dependendo do queijo, já me dá repulsa, que o pessoal fala, né? Já não dá. Então eu sei que eu não posso comer. Doce, nossa, quem não gosta de doce? Eu comia um pudim sozinha. Hoje eu como pudim, só que eu sei que eu vou passar mal. Porque tem o famoso doping, né? Como teve a redução do intestino também, então a absorção do açúcar é diferente. Então, eu sei que eu vou passar mal. Então, eu já reduzo. Se eu comi uma fatia, então, corto ao meio. Então, eu como 1/4 daquela fatia, mesmo sabendo que eu vou passar mal. Então, eu vejo o alimento hoje diferente. Quem comia 2 pacotes de bolacha recheada, hoje eu troco por uma maçã. Jamais eu ia pensar que eu ia fazer uma coisa dessa. Então, hoje eu já troco. Então, você acaba se adaptando àquela vida nova. E troca os alimentos, realmente. Eu troco alimentos. Ah, eu não quero comer o queijo, porque vai me fazer mal. Então, eu vou comer uma pizza de tomate seco com frango, que não vai me fazer mal. A gente acaba trocando os alimentos. No começo eu me sentia mal, porque eu via os outros comendo e eu tinha vontade. Mas se eu comia, eu entalava, vomitava. Então aí, assim,
a gente se sente muito mal quando a gente entala. Então aí a gente aprende a não comer igual aos outros, né? Eu como o dia inteiro, mas eu como pouco. Eu como assim, de 2 em 2 horas, como muito menos. Só que se você não se policiar, você vai engordar tudo de novo. Porque como você come sempre e pouco, procure comer assim coisas que realmente são úteis para você, vamos dizer assim, entre aspas, úteis, porque você vai ter que consumir muita proteína da carne. Então procure comer carne, pedacinhos de queijo, tomar leite. Se você não quiser ganhar muito peso, você pode escolher o leite desnatado, procure comer carnes mais magras, um queijinho sempre na bolsa. As frutas, elas não têm muita função no seu organismo, nem os legumes, porque você vai precisar, dependendo da técnica que você faz, você vai precisar de muita proteína. E a proteína que o teu intestino vai absorver é da carne vermelha. Então o conselho é que você tenha sempre assim alguma fonte de proteína na bolsa. Um queijo, um pedacinho de carne, um bolinho de carne, um quibe, uma esfirra, algo que tenha carne para comer, de 2 em 2 horas. Existem redes sociais que estimulam a você a perder peso. Tipo uma disputa. Ah, eu tô com 60. Ah, mas você pela sua altura tem que estar com 70. Então você tem que estar com 56. Então você vai lá, você tem que estar com 56 porque você quer mostrar que você está com esse peso. Ah, agora da alimentação. Olha, você só pode comer isso, isso e isso. Ah, mas eu tô comendo isso. Não, tá errado. Você não foi procurar um profissional para saber se está errada a sua dieta. Você vai pelo que estão falando ali. E tem muito. Igual agora da plástica. Ah, por que você não ficou com esse formato? Ué, o cirurgião que fez a cirurgia e ficou desse jeito. Ah, então a sua tá errada. Então tem essa disputa sim. Ah, você é gasto, então você pode comer isso. Então tem uma parte da rede social que mostra a quantidade de comida que as pessoas operadas comem. Que não é aquilo que está na dieta passada para nós. Então existe realmente essa disputa para saber, não para saber, mas para criticar o que você está fazendo. Acaba te influenciando a fazer o que eles querem que você faça. Minha vida inteira eu tive problema de peso. Quem tem esse problema, procure já se controlar desde a infância, desde a adolescência, inclusive os pais, viu? Você tem um filho muito guloso, você fica com dó, dá tudo que a criança quer comer, deixa, ele é tão bonitinho, gordinho. Não vão atrás disso, porque aí vai virar um adulto obeso e vai ter sérios problemas como eu tive. Porque minha mãe também me deixava comer tudo que eu queria. Resultado, 107 quilos. Eu não culpo ela, porque é igual eu disse, ela queria o melhor pra mim naquela época. Só que quando eu comecei a comer compulsivamente, e ela mandava, ela falava para eu parar, e ela, até por um lado, ela escondia as coisas para não engordar mais do que eu já estava. Eu achava ruim. Então eu comia escondido. Né? Às vezes eu comprava e escondia no meu quarto para comer depois. Então assim, eu me culpo por não ter dado ouvidos ao que ela falava. Olha, para, porque você já comeu. Isso eu me culpo, não ela. Eu culpo a mim mesma por ter tido a oportunidade de ter parado. Só que não, a compulsão foi maior. Normal, do mesmo jeito, eu nunca me incomodei. Você não é magro? Eu vou te chamar, ô magrinho, ô gordinho, é a mesma coisa, não muda nada. Mas você chegava a se defender, alguma coisa assim? Não. Ou não? É como se você me chamasse de Álvaro. Ô Álvaro, ô gordinho, gordo. Uma coisa que Você nunca me lidava incomodou. bem com isso? Não, nunca tive esse problema. Eu sou gordinho. O que vai mudar? Não é nada de bullying, não é nada de preconceito. Eu sou gordinho, acabou. O tempo todo eu sofria esse tipo de preconceito, né? Eram as piadinhas, eram os apelidos. Às vezes eu batia, mordia, coisa de criança. Só que depois, com o passar do tempo, você vê que você não pode ficar agredindo as pessoas dessa forma. Eles agrediam a mim, né, verbalmente. Só que eu ouvia, chorava, entrava em depressão, comia e esquecia. Porque aquele era meu corpo. Né? No momento, o que eu ia fazer? Eu poderia melhorar, porém eu não queria. Então eu tinha que aceitar. Ah, sempre era, né? Na escola me chamavam de bolo fofo. Mas eu não ligava, eu adorava comer. Era o bolo fofo. Nunca foi problema pra mim, sempre fui gordinho, sempre gostei, sempre me cuidei, nunca liguei pra ser gordo. Ah,
eu lidava normalmente, porque eu sentia tanto prazer em comer, eu sempre fui muito gulosa, desde pequenininha. E eu gostava tanto de comer que eu não ligava. Na hora, assim, às vezes eu ficava meio chateada, mas depois eu falava, ah, não, eu quero comer, é tão bom comer. Fazer alguma atividade boa, também não precisa ser o magrinho perfeito, pode ser um pouquinho gordinho, desde que você tenha saúde. Se mantendo a tua saúde, não importa ser gordinho. E namorada arruma, sempre arrumei a vida inteira, mulheres bonitas, nunca foi problema o gordinho. Só não passar do normal para não ter problema de saúde, que foi o que aconteceu comigo, porque senão eu continuaria gordinho. Na minha opinião, o corpo ideal é um corpo saudável. Às vezes você está gordinho, né, tá com um pouquinho, o peso acima um pouquinho, porém você está saudável, né? Eu me preocupo assim, você está com peso totalmente elevado, aí já não é saudável. O corpo ideal para mim é um corpo saudável. Hoje eu vejo que eu tenho um corpo saudável. Tenho 1,65 m, estou com 64 quilos. Para a minha altura, o médico falou que eu teria que estar, se eu não fosse uma pessoa gorda, teria que estar com 54 quilos. Só que para mim está ótimo. Estou saudável. Não tomo os remédios que eu tomava antes. Para dor, né? Cheguei a tomar remédio de pressão. Então hoje eu me sinto saudável. Então, na minha opinião, um corpo perfeito é um corpo saudável. Não pegando assim pra mídia. Mídia é o corpo saudável, aquele lindo, maravilhoso, não é verdade? Tem que estar tudo perfeito. Ainda mais a mulher que se veste pra mulher, né? Então, tem que estar totalmente perfeito. Pra mim, não. Corpo perfeito é um corpo saudável. E é o que você tem hoje? É o que eu tenho hoje. Posso dizer que sim. Ah, o corpo ideal é aquele corpo que tudo fica bem, que a pessoa pode vestir qualquer roupa, que a pessoa assim não tem vergonha do corpo dela, né? Que nem eu emagreci bastante, mas eu fiz a cirurgia, depois eu fiz a cirurgia para reparar, né, reparadora, né? Mas não ficou como eu imaginava. Então, eu ainda não posso usar assim uma roupa sem manga, um maiô, então eu acho que ainda falta isso, né? Ah, que não encanem com esse negócio de gordo, porque bullying, na minha época isso nunca existiu, hoje eu acho um absurdo, né, exagero, bullying, nada, eu sou gordinho, sou feliz e tocar a vida tranquilo e não exagerar, né, só por causa da saúde, não é por causa de beleza, estética, eu acho que o importante é ser feliz, ou magrinho, ou gordinho. Acho que isso é importante. Que eles revejam esses hábitos alimentares, porque quando você atinge um certo peso é muito difícil você voltar. E assim, essa cirurgia ela ajuda muito, mas ela deixa algumas sequelas, né? Eu tenho anemia ferropriva, eu tenho que tomar todo ano ferro na veia, porque eu não atinjo a meta de carne vermelha, eu já não gostava antes da carne. Agora que ela se tornou assim um grande desconforto para mim, porque muitas vezes eu como e passo muito mal, agora eu gosto menos ainda e é um problema, né? Aí vai ter que ser na base do ferro mesmo na veia. Mas eu acho que eles têm que se controlar antes de chegarem ao ponto de uma cirurgia. Eles têm que pensar muito bem no que eles comem. Eles não devem comer só porque eu vou comer chocolate, porque eu adoro, porque é gostoso. Procure prazer numa alimentação mais saudável, coma bastante fruta, bastante legume, carne com moderação. É assim, você pode comer tudo, mas tudo com moderação. Você pode comer chocolate, você pode comer massa, mas um pouquinho. E que eles comam várias vezes ao dia. E não ficar assim, horas em jejum, 8, 9 horas em jejum, e de repente quando chega na frente de um prato de comida, come e sai da mesa com aquela sensação, nossa, eu não consigo nem andar. Isso é péssimo. E também o fato do sedentarismo. Eu sempre fui muito sedentária. Eu nunca gostei de praticar esporte. O máximo que eu fazia era pular corda e pular amarelinha. Eu acho que você tem que praticar algum esporte também. Pra mim não, porque eu lidei bem com a situação. O desconforto porque eu era gordinho, não tinha frio, hoje magro tenho frio, tem ossos que nem do cóccix, pra sentar no carro, como ficou muito pele e osso, inflama se eu ficar muito tempo sentado no carro. Eu tenho desconfortos que eu não tinha antes, mas era necessário, foi necessário. Aconselho, no último caso, a fazer a gastro. Arrependimento? No começo sim, depois você vê os resultados. Então, é toda uma questão psicológica. Você tem que trabalhar muito para você não se arrepender lá na frente. Com certeza, principalmente quem já apresenta muito problema de saúde. E assim, a cirurgia, ela apresenta menos riscos se você não for tão gordo assim.
Então, quanto mais gorda é a pessoa, mais arriscada e mais demorada é a cirurgia. No meu caso, minha cirurgia demorou menos de 1 hora. A das outras pessoas que operaram no mesmo dia, que tinham 180, 170 quilos, foi bem mais demorada a cirurgia e o pós-operatório deles, eles sofreram mais. Eu simplesmente acordei da anestesia como se eu estivesse dormindo. Fui para o quarto e já saí andando. Nada, nenhum tipo de desconforto. Algumas pessoas sentem dor, passam muito mal. Comigo não aconteceu nada disso. Agora, eu acho sim, se a pessoa não se sente bem com o corpo dela, ela tem que procurar se sentir bem. Ou ela vai melhorar a alimentação, se der, faz a cirurgia, ou se não tiver jeito, muda a cabeça. A gente não pode ser infeliz porque a gente é gordo. A gente nasceu para ser feliz, tem que ficar procurando motivo para infelicidade, né? Sinceramente, não. Só no meu caso, que era mais de 60 quilos, eu precisava perder 70 quilos. Mas quem até 20, 30 quilos, é um pouquinho de esforço, é melhor fazer um regiminho, porque cirurgia é embaçado. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer e não tenho o que fazer. Eu gosto de churrasco, eu gosto de rodízio de peixe e não tenho o que fazer. Hoje o shopping para mim é maravilhoso, porque antigamente eu ia no shopping comer comida francesa, um potinho, e eu gostava de comer bastante. Hoje no shopping para mim é um manjar, né? Porque o pouquinho para mim é muito hoje. Em termos físicos, eu estou muito melhor agora, né? Eu operei realmente por causa de problemas de saúde. Acabou, eu não sou mais hipertensa e a coluna, claro, as sequelas ficaram, né? Mas mesmo assim, eu consigo andar. Eu tinha chegado a um ponto que eu não conseguia mais andar. Eu sinto dores no joelho e na coluna, eu sei que eu vou precisar de novas cirurgias, né? O estrago está feito, mas mesmo assim está muito mais fácil. Muito mais fácil. Ah, eu sou mais feliz hoje, porque eu gosto mais de mim. Então eu sou mais feliz. Eu era mais feliz gordinho.